Bom dia. Bom, em nome da diretoria da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, gostaria de agradecer a presença de todos aqui de manhã para nosso evento, nessa 16ª Semana Jurídica, que tem tratado o tema central, Direito, Desafios e Inovações do século XXI. Aproveito a oportunidade para alertar e convidar todos que estão aqui presentes para o nosso evento de encerramento dessa Semana Jurídica, que vai ser o júri simulado na quinta-feira, amanhã, dia 20 de outubro, às 19h30, no auditório do Senfor. Não é necessário convite, não é necessária inscrição, não é necessário trazer alimento, né? Pode trazer familiar, pode trazer o pai, a mãe, o tio, o cachorro, o cachorro acho que não pode, mas pode vir quem quiser. Vai ser um evento muito interessante. Garanto para vocês que vai ter o réu já está preso, inclusive, né, para não deixar escapar, né, vai estar presente no júri simulado. E então, a convite da faculdade, nós estamos lembrando a todos que às 19h30. Bom, dando prosseguimento aos nossos trabalhos aqui nessa manhã, eu quero agradecer a presença do nosso palestrante, Dr. Valdir Florindo, que vai discorrer sobre o tema Assédio Moral, a Gestão do Medo e seus desafios nas relações de trabalho. O Dr. Valdir Florindo é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, é especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha, na Espanha, bacharel pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é um filho da nossa casa, é presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, é professor de Direito e Processo do Trabalho do curso de pós-graduação da Escola Superior de Direito Constitucional e também da Escola Paulista de Direito. Foi advogado dos sindicatos metalúrgicos do ABC e é autor de vários livros e artigos, destacando inclusive a sua grande obra, que é O Dano Moral do Direito do Trabalho. Eu passo a palavra ao palestrante, terá o tempo que ele achar conveniente para fazer a sua exposição. Depois, nós abriremos aí para algumas perguntas que, porventura, os alunos queiram fazer, né? E para darmos prosseguimento a esse debate importantíssimo. Vocês puderam observar que o currículo do nosso palestrante é muito, muito riquíssimo. Então, vocês podem ter certeza que teremos aqui uma palestra hoje que vai ser marcante para a vida de vocês, para a vida acadêmica, para a vida profissional e para os conhecimentos gerais do dia a dia de vocês. Então, com a palavra, o desembargador Valdir Florindo. Muito bom dia a todos. Desejo inicialmente cumprimentar meu fraterno amigo, professor Davi Furtado Meireles, meu amigo de longa data, advogamos juntos aqui mesmo no ABC e hoje trabalhamos juntos no mesmo tribunal. E devo dizer que cheguei a essa casa aqui hoje de manhã, cheguei bem cedo até, e fui dar uma volta aqui, porque eu sou de casa, e até me emocionei, viu? Vou ser sincero com vocês, me emocionei, porque faz 3 décadas que eu saí daqui. Se vocês somarem mais 5 anos que a gente permanece aqui, portanto, são 35 anos. Ainda bem que a gente não envelhece com o tempo. Imagino que seria se a gente envelhecesse com o tempo, né? Mas eu me emociono. No dia que eu não me emocionar com essas coisas, de certo, eu teria perdido um pouco do brilho da vida. Então, eu falo um tanto quanto emocionado, e os senhores darão o crédito necessário a isso, se eu cometer algum equívoco ao longo da minha fala, naturalmente. O empregado humilhado não consegue reagir. Essa locução pertence a Freud, né, o pai da psicanálise. Bom, isso, no século XXI, ouvir isso parece até óbvio, mas em 1894, essa expressão, extraída de uma obra publicada por Freud, chamada de Histeria de Retenção, onde ele estuda o comportamento humano e a pressão psicológica que sofre o ser humano em relação ao chefe, em relação a alguém que tem, portanto, poder sobre ele.
Ele desenvolve esse trabalho, que hoje está catalogado no livro, nós temos traduzido no Brasil há muito tempo, e ele diz o seguinte: por que o empregado, ele sofrendo pressão assim, ele não consegue reagir? Porque ele não tem força para reagir. Porque, na verdade, o medo paralisa a gente. Principalmente o medo nos impede de fazer muitas coisas absurdas, mas também nos paralisa, nos deixa sem condições de movimentação. Quem já não sofreu um susto, ou quem já não teve medo de alguma coisa e paralisou, não conseguiu sair do local? Então, o medo é um componente bom, mas também tem esse outro componente. O medo é um componente bom, Davi, porque nos impede de fazer besteira, né? Porque se não fosse isso, talvez eu fizesse um piquenique na faixa de Gaza. Eu ia ficar lá na faixa de Gaza uma semana no piquenique. O medo me impede de fazer essas besteiras, né? Ficar uma semana em Bagdá, por exemplo, as 1001 noites de Bagdá. Então, mas por outro lado, o medo tem também esse lado perverso. Então, a histeria de repetição desenvolvida por Freud explica bem essa questão. O indivíduo ele está consciente da agressão, mas não consegue reagir, não tem forças para essa reação. Ele torna-se, portanto, incapaz de reagir a essa atitude de forma adequada. Muitas vezes reage de forma inadequada, de forma deselegante, de forma absurda, porque não tem consciência do momento da reação, até pelos transtornos que isso causa ao ser humano. Os efeitos, naturalmente, patogênicos também em relação a isso. Então, é um momento de paralisia do ser humano, o medo. E falar sobre assédio moral, parece que a gente está falando uma coisa nova, mas que, de novo, absolutamente não tem nada. Nada de novo. Eu lembro na escola, quando eu ainda era garoto, a gente tinha um amiguinho que a gente chamava ele de Mamão. Mamão porque ele tinha um rosto muito redondo, a gente chamava de Mamão todo dia e tal, ele ficava bravo com a gente, ficava bravo, e um dia se rebelou e disse que queria bater na gente, disse que não queria mais que chamássemos de Mamão e tal. Foi tudo bem, não chamemos mais de Mamão. No dia seguinte começamos a chamá-lo de Papaya. Então, veja que esse assunto remonta a algumas décadas e há muito tempo. O Código de Hammurabi já nos traz essa preocupação para com o ser humano, né, com seus valores fundamentais, com o tecido da personalidade do homem. Então, não tem nada de novo nisso. Mas hoje as pessoas sofrem com isso. Então, a respeito do assédio moral, conhecido como bullying, em sociedade, como um bullying no meio escolar, e transportando para o direito brasileiro o assédio moral no ambiente de trabalho, hoje parece que as pessoas sofrem mais com isso, ou será que não sofriam no passado? Claro que sofriam, mas sofriam, porque era uma outra época, porque era uma outra circunstância, e também porque não deu muita atenção a essas coisas. No passado nos suprimiram, um regime que nós vivemos no passado, não faz muito tempo, nos suprimiu até as liberdades individuais. E que o tempo demonstraria que seria longo, seria difícil, mas suprimiu-nos a própria liberdade igual que tinha o ser humano. Então, antigamente parece que não sofríamos com isso, mas sofríamos sim. É que antigamente as pessoas eram mais solidárias. Quando alguém tinha uma dor, um sofrimento, tinha sempre alguém solidário, acompanhando, sofrendo junto, palavras de apoio. Hoje não. Hoje o ser humano não sofre sozinho muitas vezes. No local do trabalho nós temos uma disputa, na verdade. Você é apenas alguém que vai disputar com ele algum cargo, alguma função, algum local. E hoje parece que as pessoas não têm tempo para se solidarizar. Vejam que quando morria alguém no passado, Davi, morria alguém lá em Campinas, você ia lá, passava o dia com a pessoa, com a família, passava a noite, ajudava, tudo. Hoje a pessoa falece lá no interior de São Paulo, ligam para cá e você olha no relógio, poxa, eu não posso hoje, não tem tempo. Hoje não vai dar, tem que ir no banco à tarde, tem um compromisso aqui, tem que ir não sei o que lá, não vai dar. E não dá. E acaba não dando porque não tem mais tempo para isso. E às vezes você ainda, quando tem tempo, você participa de um velório online. A pessoa está assinada lá, você fica online aqui participando do velório. Ou seja, as pessoas não têm muito tempo para solidariedade. E aí, sozinho, o ser humano sofre. Porque ninguém nasce para viver sozinho, muito menos com sofrimento. Então, é um assunto que surge com ar de novidade, mas de novo, absolutamente não tem nada. Vocês vão observar isso.
Agora, é forçoso reconhecer-se que o componente humano está presente em todo momento. Nunca se valorizou tanto o componente humano como nos dias de hoje. O homem que está no epicentro da ordem jurídica, né? O epicentro da Constituição Federal. O respeito à dignidade humana, como diz Orlando Gomes, a eminente dignidade humana, está onde? Os princípios da República Federativa, no artigo 1º e 3º. Quando se faz a leitura da Constituição Federal, é preciso ter presente sempre os princípios que ela norteiam. E um dos princípios é, naturalmente, o valor social do trabalho, livre iniciativa, mas, né, o respeito à eminente dignidade humana. Então, o ser humano está sempre nesse epicentro, sempre no centro do planeta e no centro das preocupações legislativas, é dizer, das leis. Então, eu me lembro aqui na faculdade, nós tínhamos um colega aqui na faculdade, que nós chamávamos ele de Raul Seixas. Raul Seixas, aqui na faculdade, eu me lembrei agora disso, vê como que é a memória, né, gente? Chamava de Raul Seixas, e todo dia ele tinha uma barbicha e tal, e nós estamos falando aqui no começo dos anos 80, a primeira metade dos anos 80, o Raul ainda era vivo, ele morreu em agosto de 89, 23 de agosto, então, muito famoso. Nesse período, ele não gostava. Um dia ele falou para mim que ele queria me bater, né? Ele disse que não queria mais que o chamássemos, e Raul ficou bravo. Também se rebelou aquele dia, naquela noite. No dia seguinte, a gente, no fundão, eu estava no fundão naquela época. No fundão, a gente, quando ele entrou, a gente fez um coral e cantou a música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, do Raul. Então, falamos de Raul, nós cantamos uma música em homenagem dele, do Raul Seixas. Então, veja, é uma brincadeira. Agora, as brincadeiras do dia de hoje assumem proporções no ambiente do trabalho. O trabalho é um local de alegria, um local de conquista, um local de crescimento, né? É um local onde você adquire sua personalidade, desenvolve, mas também é um local de dissabores, é um local de problema. Quando você passeia pelo trânsito aqui, nas ruas ou nas rodovias, você tem o prazer de estar viajando, dirigindo o seu carro, coisa do tipo, mas também um local de dissabores, de problemas, de surpresas. Ou não temos surpresa no trânsito, ou muitos não brigaram no trânsito. Isso acontece. No local de trabalho não é diferente. A palavra trabalho, ela deriva de uma expressão que a antiga Roma chamava de tripaliare, que significa o quê? Sofrimento, angústia, dor, tristeza, lesões, todas essas manifestações que reconhecidamente ocorrem no ambiente de trabalho. Então o trabalho também tem esse sofrimento. Imagine aqui, quando a gente faz um happy hour, ele sempre acontece depois do trabalho, não acontece na hora do trabalho. E veja que a gente bebe no happy hour para esquecer o trabalho. Não se bebe durante o trabalho e nem se faz happy hour durante o trabalho. A gente faz depois. O trabalho também tem um componente de fadiga, de cansaço, de sofrimento, tortura. É um terror psicológico para muitos levantar e trabalhar no local que não gosta e que está insatisfeito. É um problema, é um sofrimento. Vamos imaginar aqui um outro sofrimento do trabalho. Essa semana não tem nenhum feriado, né, Davi? Não tem, né? O sofrimento de trabalhar segunda a sexta sem nenhum feriado. Terrível. Então tem esse componente também. E a palavra tripalhare, ela é derivada de uma palavra, de uma outra expressão em latim, que se utilizava na antiga Roma, que influencia até os dias de hoje, né, o direito brasileiro, e influenciou o mundo ocidental, sobretudo, mas a expressão utilizada tripalio, que significa o quê? Um instrumento de tortura que usava na antiga Roma. Veja que a palavra tem esse componente de sofrimento, né? E não há nenhum problema de dizer isso. E não há trabalho sem sofrimento. Absolutamente não há trabalho sem sofrimento. E é preciso, às vezes, sofrer para subir os degraus do esforço e do sacrifício. Isso é natural da sociedade, do trabalho. E o sofrimento, ele mobiliza a nossa inteligência, faz com que a gente cresça. Agora, no outro extremo, se o sofrimento deriva de humilhação, se o sofrimento deriva de isolamento, de desespero, de tratamento desumano, discriminatório no ambiente de trabalho, aí as coisas assumem proporções diferentes.
Aí é onde, na verdade, o direito de trabalho deve preocupar-se. É onde deve proteger o ambiente de trabalho. Então, é um tema multidisciplinar. Por que digo multidisciplinar? Porque é preciso conhecer o direito do trabalho com as suas particularidades, é preciso conhecer um pouco de psicologia para entender o comportamento humano, que muitas vezes, como advogado, o sujeito procura um advogado, chega lá e conta uma história, chora, diz que foi humilhado, que sofreu, e, no entanto, ele pode ter feito um ato dramático que está representando e você se enganado. Então é preciso conhecer um pouco o comportamento humano para saber se realmente isso deriva do trabalho, se ele realmente sofreu. Porque tem gente que não sofre. Tem gente que não sofre. Tem gente que mata pai e mãe e faz churrasco no dia seguinte. Ou não. Tem. Recentemente no país. Isso não, isso acontece. Isso acontece. Mata pai e mãe, no dia seguinte faz um churrasco, vai comemorar. Então tem gente que não sofre com esses comportamentos. E é preciso conhecer um pouco, não estou a dizer que nós tenhamos que ter conhecer medicina, psicologia, mas é preciso ter um mínimo de noção disso, porque é preciso conhecer sobre administração também, sobre gestão. Isso está ligado à gestão da empresa. E eu disse aqui no BRIB, gestão do medo. Muitas vezes se imprime uma gestão onde o medo está presente em todo momento. Por quê? Porque o chefe imprime isso muitas vezes. Aqui na região do 25 de março, eu vi uma entrevista num desses telejornais há poucos dias, o sujeito que fica lá em pé, assim, paralisado, o pessoal vai colocando moedinha ao longo do dia, ele consegue ficar umas 12 horas lá em pé. Aí perguntaram para ele, e aí, você faz de altura aqui? Faço. Isso para dizer que tem desemprego no setor informal também, né? Tem desemprego também lá no setor informal. Aí perguntaram a ele, você trabalha onde? Eu trabalho numa multinacional, no ABC. Fui demitido e agora eu estou aqui. E você não quer voltar para a empresa? Eu falei, não quero voltar para a empresa. Mas por que você não quer voltar para a empresa? Não, porque ela tem chefe. Então veja que o terror do sujeito é o chefe. É o chefe. O chefe é um sujeito, às vezes, que consegue bons negócios para a empresa. É um sujeito que, às vezes, é uma liderança. Não, sempre, em regra, é uma liderança. Consegue bons contratos, bons negócios, é um executivo de respeito e fala bem, consegue reunir a equipe em dado momento, e até seguido por muitos como uma liderança. Mas o outro lado, no extremo, é um sujeito que causa seríssimos problemas no ambiente de trabalho. Primeiro, prejuízo da empresa. Segundo, ele causa prejuízo no ambiente de trabalho porque ele trabalha com uma tortura psicológica. Ele não consegue, com isso, obter o melhor de sua equipe. Ele não consegue, com isso, fazer com que a equipe crie, que a equipe cresça, que a equipe desenvolva. O sujeito fica doente. O sujeito fica cabisbaixo, deprimido. E veja que era um sujeito que sorria, um sujeito que age bem com a vida, de repente, entristecido, sofrido, deprimido. Então, alguma coisa existe também. É preciso investigar este ambiente de trabalho, porque alguma coisa há. Então, este é um grande problema. Então, o assédio moral, antigamente, todavia, era dar uma gelada no sujeito. Vou dar uma gelada. Hoje não, hoje assume um caráter muito, muito importante, porque você contamina o ambiente de trabalho. E quem causa um mal ao cidadão afeta o equilíbrio social, porque tem repercussões. Quem causa um prejuízo seríssimo ao cidadão, de certo causa a sua família, com repercussão, aos vizinhos, à comunidade que ele participa, à sociedade no geral, porque se ele se afastar, esse absenteísmo presente, o afastamento, se ele sofrer, se ele se aposentar, se ele vier a cometer suicídio, e é muito comum no quadro depressivo suicídio nesses casos, o prejuízo de quem, naturalmente? De certo, de todos e da sociedade, que acaba, por sua vez, pagando por tudo isso. Agora, eu não estou aqui a dizer que o ambiente de trabalho, depois eu vou dizer o que é assédio moral, né? Porque eu fiz um roteiro para seguir, eu não estou seguindo nenhum roteiro. Vejam que eu estou seguindo um roteiro. Então, cometer algum equívoco, vocês vejam que tem um roteiro aqui, mas acho que esse roteiro ia demorar umas 4 horas para falar desse roteiro todo. E eu me lembro, uma das primeiras vezes em que eu falei em público sobre direito foi aqui nesse auditório, em 1995, 94, aqui nesse auditório. E eu estava um pouco tenso, porque eu já tinha falado de outros locais, mas sobre meu livro, o Beira Vista, a faculdade nos prestigiou na época. E eu estava muito tenso, eu tinha 1 hora para falar. E eu falei
Falei, bom, acabou meu tempo. Quando fui ver, faltavam 50 minutos ainda. Eu falei que esse tinha acabado o tempo, porque faltavam 50 minutos. Então, imagine o desespero que é. O tempo ele conspirava contra mim naquele momento. Né? Mas eu estou aqui a dizer que todo ambiente de trabalho é de tudo ruim. Absolutamente. Não é de tudo ruim. Ninguém chega ao Ministério do Trabalho com uma relação assim, dizendo, olha, eu vim aqui, me carinhe aqui, porque eu cumpro toda a legislação, os empregados são bem tratados, eu não desrespeito ninguém, não miro ninguém, são todos, enfim, bate um carinho aqui, Ministério, por favor, vocês vejam o que observam e tal. Justiça do Trabalho, olha, nós cumprimos a legislação aqui. Bom, isso não precisa, porque isso aí é o mínimo necessário, né? O regime democrático e o cumprimento das leis. Mas o que chega para a justiça, os conflitos que chegam, os problemas que chegam, são suficientes para demonstrar que isso não é preocupante e que é preciso pensar em saídas para diminuir o impacto desses prejuízos no ambiente de trabalho e na sociedade. A Justiça do Trabalho recebe todos os dias, com frequência, problemas dessa ordem. Eu falava com a professora Eliana Borges Cardoso ainda há pouco, que no Justiça do Trabalho, quando você pensa que já viu tudo, não, você não viu tudo, você ainda vai vir. Que ali é igual um supermercado desses grandes, essas redes. Tem de tudo nas prateleiras. Tem de tudo. Você acaba tendo que enxergar de tudo. Então não é de todo ruim não, mas nós temos muito problema. Agora, é possível prevenir, eliminar essa ocorrência de assédio no meio do trabalho? É claro, o objetivo é impedir que ocorra, né? É impedir esse fluxo de humilhação que ocorre no ambiente de trabalho. Esse é o objetivo do direito. Trabalhar no sentido profilático, é dizer, no sentido da prevenção. Se nós olharmos, né, fitarmos os olhos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é a obra-prima de 1990, a Lei 8.078, lá fala no artigo 6º, inciso 6º, antes de haver a reparação, diz que tem que haver a prevenção. Então nós temos que trabalhar no sentido preventivo. Quando se aplica a indenização, o objetivo não é só compensar o lesado com o seu sofrimento, com suas angústias, mas também penalizar o lesante no sentido de sanção civil, de maneira a alertá-lo. Olha, a sociedade não tolera esse comportamento, a sociedade não avaliza esses atos. Aquela teoria do desestímulo do professor Carlos Alberto Bittar, do estado de São Paulo, que faleceu, até para falecer, aliás, ele foi precoce, né? Foi precoce em tudo, até para falecer foi precoce, coitado do professor Bittar. É a teoria do desestímulo. Impedir que ele pratique novas investidas do gênero. Esse é o objetivo da legislação. E com isso, tratando do ambiente de trabalho, né, nós vamos observar vários caminhos que podem ser concluídos no sentido de objetivo liminar, mas primeiramente no sentido de prevenir. E prevenção não tem nada de novo. Se a gente não quiser ficar gripado, toma vacina. Se não quiser ter uma doença qualquer, toma vacina, toma remédio. Então, quando se trata de ciência, é preciso observar o que já ocorreu, né, em relação ao passado. Então, ora, essa é uma tendência moderna de discutir assédio moral. Uma tendência dessa nova geração que surge, desta quadra, né, que a gente vive, e aí a gente acaba encontrando problemas novos, e naturalmente novas ideias. O professor Thomas Malone, da Universidade de Harvard, professor de Economia Moderna, da Universidade de Harvard, fala o seguinte: o objetivo fundamental de hoje não é a economia, e sim o indivíduo. Ele fala disso numa dissertação dele sobre o assunto. Então, nós precisamos criar e aplicar mecanismos de tutela nesse setor. É um crime? Não é um crime ainda, porque um crime a gente aprendeu que é aquele que está tipificado no Código Penal. Né? Tipo, definição legal do crime. Tipicidade é a perfeita adequação do fato ao tipo. E eu estou falando isso aqui de memória da época da faculdade ainda, porque no direito penal eu sou quase analfabeto. Não tenho nenhum constrangimento de Deus, isso, sou quase analfabeto do direito penal. Mas não é um crime porque não está catalogado no Código Penal. Mas é grave o suficiente para a gente considerar esse assunto como um crime. E, como tanto, no crime deve ser prevenido e deve ser evitado. Agora, definição de assédio moral. Eu não costumo trazer definição de assédio moral em nenhum instituto assim, porque toda definição é muito perigosa. O professor Celso Bastos fala, toda definição é muito perigosa. Sobretudo, aí eu acrescento, essa questão de assédio moral, porque lida com o ser humano, com o comportamento, com a sociedade mutável que é,
portanto, assumem proporções diferentes. Você pode conceituar hoje, daqui a um tempo é preciso modificar, adaptar isso. Mas, eu diria o seguinte, qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atente por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima do trabalho. Então, o Código Civil, o Código de Trabalho da França, na França é onde o assunto mais avançou nesse aspecto, porque é onde mais se estuda o comportamento humano no sentido psicológico. Então, a França ela tem um Código de Trabalho que disciplina exatamente no artigo 49 o que seja o assédio moral. E aí eu extraio de lá o melhor conceito. São vários os conceitos, mas todos, de certo modo, eles se comunicam, se encontram. Eu extraio de lá o conceito que achei melhor e não estou achando o conceito aqui. Mas eu acho que eu, de certo, encontrarei aqui. São muitos papéis. Um dia eu fui fazer uma palestra sobre o assunto e coloquei tudo isso no iPad. Estava muito na moda o iPad, coloquei no iPad e fui. Chegou lá, o iPad deu um problema e eu não tinha nada. E, de certo, algum recurso de memória. Né? Aí eu pensei antes, o que eu vou fazer? Eu falei, olha, eu acho que eu vou simular um desmaio aqui. E o pessoal liga para o SAMU e eu saio em outro estilo, né? Eu saio de maca. Aí no caminho eu restabeleço e falo, vai para casa, está tudo bem. Mas não pude fazer isso, não tive coragem de fazer isso. Mas o Código de Trabalho da França diz o seguinte, olha só o que diz o Código, e já é um conceito. Artigo 122, inciso 49. Nenhum empregado deve sofrer ações repetidas. Então, para que haja assédio moral, tem que haver a repetição. O ato tem que ser repetido. Não empregado deve sofrer ações repetidas de assédio moral que tenha por objeto ou por efeito uma degradação das condições de trabalho suscetível de provocar atentados aos seus direitos e à sua dignidade, alterar a sua sanidade física ou mental ou comprometer o seu futuro profissional. Não sei se é mais adequado que esse eu não encontrei na doutrina. E olha que a doutrina tem uma função científica, está acima do direito, científica. Mas aqui a legislação, juntamente com a jurisprudência, nos ajuda a desenvolver e aperfeiçoar esse direito. Então, esse país ganhou importância no estudo, sobretudo pelo avanço psicológico em relação aos estudos do ambiente do trabalho. Agora, o assunto certo, materializado pela tortura psicológica, destinada a golpear a autoestima do empregado, visando o quê? A apressar a dispensa ou forçar a demissão. Mas o que, então, definitivamente caracteriza o assédio moral? Primeiro, a intensidade da violência. É preciso que haja intensidade da violência. Porque um simples dissabor não é problema de reparação. Uma briga no trânsito, onde você xinga o sujeito e ele responde, é uma ofensa, tudo, mas do clima, das circunstâncias, isso é um grande dissabor. Ele não é passível de reparação. Dependendo do local em que você falar, Davi, uma palavra, pode ser um elogio. O Ronaldinho Gaúcho, ele é filha da mãe, né, gente? Pô, depende das circunstâncias, pode ser um elogio a ele. Mas talvez lá no norte, lá para cima, perigoso, torna-se perigoso. Então, você analisar as circunstâncias. A intensidade da violência, então, psicológica. O prolongamento do tempo. Geralmente o assédio não acontece num ato só. Um ato só de desrespeito grave pode gerar uma reparação por dano moral, por desrespeito aos valores, aos direitos de personalidade do cidadão, sobretudo no ambiente de trabalho, onde mais se propagam esses acontecimentos. Mas não será um caso de assédio moral, porque tem que haver repetição do ato. O ato tem que se repetir, a pessoa tem que estar submetida à situação. E por que acontece muito no trabalho? Porque o trabalhador está numa relação de subordinação. Muitas vezes cumprindo ordens absurdas que partem dos seus empregadores. Eu digo maus empregadores porque nós temos bons empregadores, é bom que se diga isso. Partimos de maus empregadores. Terceiro, o objetivo de ocasionar dano psíquico ou moral com o intuito de marginalizar o assediado e que se produzam danos psíquicos. Então é isso. Agora, a gente sabe que a empresa, em regra, responde por este dano porque ela tem culpa. Mas a culpa vem de três requisitos: a negligência, imprudência e imperícia. Bom, a empresa tem um chefe ou alguém que administra, ou o próprio
empresário, ela tem culpa porque ela deveria observar isso. Portanto, ela foi negligente, não observou. Bem, ela observou, mas não tomou as medidas necessárias para evitar isso. Então ela foi imprudente. E por aí vai, então ela tem culpa. Mas o assediador, esse sujeito abominável, o assediador, esse não age com culpa, ele age com dolo. Dolo. Por que dolo? Porque ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência do que está fazendo, ele quer o resultado. E o dolo é isso. Nós estamos numa casa de direito aqui, já estudamos o que é dolo. Ele tem a obtenção do resultado, ele tem a consciência da causalidade do fato nesse ato, ele tem a vontade de obtenção do resultado. Então ele age com dolo. Aí uma vez eu estava pensando, um exemplo de dolo, Davi, um exemplo de dolo. Eu li uma matéria uma vez que dizia que uma mulher, ela golpeou o marido com 3 machadadas. Aí eu pensei, o primeiro golpe é até compreensível porque eles eram casados. Mas o segundo e o terceiro é dolo, ela tinha vontade de causar, de matar o marido. Então, um ato consciente. O primeiro dolo, eles eram casados, então é até razoável que ela pudesse praticar esse ato. Mas naturalmente estou brincando em relação a isso, né? Para vocês acordarem, que está muito cedo ainda, vocês não caírem nos braços de Morfeu. Mas olha, pressão, tem muita pressão dentro do trabalho. Tem, claro. Não tem muito problema decorrente disso. Tem também, Davi, essa coisa de obter metas, de pedir metas. Olha, precisamos cumprir metas, precisamos cumprir metas. Primeiro, só uma pressão que já morreu. Isso é dado. Eu falei isso em alguns locais, e a gente sempre, quando fala, e a gente que é do direito, a gente está sempre refletindo, né? Refletindo, pensando. Já estou tomando cuidado de falar isso, porque conheço gente que já morreu e está sofrendo pressão até hoje. Pra vocês terem uma ideia. Elvis Presley, para a filha Lisa Mary casar com o Michael Jackson, foi pedir autorização do pai, via Chico Xavier. E o pai demorou para responder, porque estava fazendo algum show em algum lugar. E disse, tudo bem, pode casar, mas não vai dar certo não. Esse rapaz não vai dar certo. E não deu certo. Era um jogo de marketing, talvez. Mas depois o sujeito tinha morrido já, fazia um tempo que não tinha sossego. Depois ela, para se casar com o Nicolas Cage, aquele ator norte-americano, de novo foi pedir autorização para o pai. Porque o sujeito morreu e não teve sossego. Pressão psicológica da família para pedir autorização para casar com o Nicolas Cage. Aí demorou um pouco mais, o Elvis responder, porque acho que ele estava em turnê. Ele estava em turnê, então ele voltou na turnê, ele respondeu, olha, tudo bem, não vai dar certo, esse rapaz vai complicar. Não deu certo de novo com o Nicolas Cage. Então, não sofre pressão, porque já morreu. Em certos alguns casos ali, poderíamos dizer, né? Agora, com relação a metas, que é um problema sério no ambiente de trabalho, qual o problema de se ter metas? Qual o problema de se ter metas? Se nós não tivermos metas, não chegamos a lugar nenhum. Se a faculdade não tiver meta, não cumpre o seu objetivo. Se nós não tivermos metas na família, a gente também não alcança nossos objetivos pessoais, familiares. Aliás, esse ano o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras vai ser campeão esse ano. Meta. É uma meta do time. Né? O Flamengo está com dificuldade, não é flamenguista. O Flamengo está enfrentando uma dificuldade nesse momento. Mas é o seguinte, então sempre quando você quer ser campeão, você tem como meta. E depois de ser campeão, você aumenta a meta, você quer vir. Você quer ser de novo campeão. Aí você é bem campeão, você fala, eu quero superar essa meta. Então a gente está sempre atrás de uma meta e quando alcança, quer ir além dessa meta. É da essência do ser humano. Agora, são metas possíveis. Metas que são possíveis de alcançar. E não metas absurdas. Que as coisas, você expõe o ser humano a cumprir metas que é possível alcançar. Essas metas são possíveis. Um dia eu conversava com isso com uma colega pessoalmente, já faz muito tempo, lá que criou o CNJ, era um sábado de manhã aqui em São Roque, nós participamos juntos do painel, o ministro Marco estava muito bravo, porque o CNJ tinha estabelecido metas para o judiciário todo, lembra disso, e colocou o Supremo Tribunal Federal para cumprir metas. E se nós pegarmos a Constituição Federal, a gente fala muito de Constituição Federal de 1988, ela tem 28 anos já, né? Então nem precisa. A Constituição Federal estabelece o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal hierarquicamente está acima do CNJ, hierarquicamente, mas o CNJ pega e determina que o Supremo dê cumprimento. Estava muito bravo. Tinha lá as razões dele, mas eu não vi problema nesse sentido, porque é preciso ter meta.
Se a Suprema Corte do país não tem uma meta, não vão parar desse jeito, não é verdade? Mas o fato é o seguinte, é que não há nenhum problema se ter meta. O que não dá é se estabelecer uma meta que é impossível de se cumprir, ou durante o desenvolvimento, né, para se atingir esse objetivo, você expõe o trabalhador. O sujeito não consegue cumprir aquela meta, tem uma certa idade, vamos imaginar aqui, o que ele merece ser feito? Vamos expor o sujeito, vamos colocar ele no canto e vamos colocar o chapéu de burro nele, vamos humilhar, vamos isolá-lo desse local de trabalho. É isso que merece o ser humano? Parece que não. Parece que não, tenho absoluta certeza que não. Talvez conveniente fosse conversar com ele e descobrir por que não conseguiu atingir a meta. Nesse setor de comércio, é muito comum quando se compra um aparelho qualquer, eletrodoméstico, o pessoal quer sempre te empurrar uma garantia estendida. Mas é uma coisa de louco. Chega a ser um terror psicológico. E você não quer, às vezes se consegue. E você precisa da garantia depois e não tem. Já aconteceu comigo, certo, com alguns senhores também. E muitas vezes essa garantia não cobre nada. Mas é preciso vender. E é um terror psicológico, porque isso contraria a lei, porque o ser humano precisa vender, ele precisa convencer e não consegue convencer o cliente da compra. E ao não convencer, ele é humilhado pelo chefe. Ele é isolado no grupo. E é tirado alguns benefícios que ele tem. Ele entra num quadro de depressão, de tristeza, de sofrimento, e fica entristecido, de certo, não produzirá mais, não conseguirá vender como vendia antes, chegará em casa triste, de certo, também não vai mais se alimentar, não vai dormir à noite, vai se afastar, porque no dia seguinte ele não tem clima para trabalhar, está com medo, e o medo tem tentáculos, né? Nessa gestão de medo, ele tem tentáculos, e todo dia diz para ele, olha, esse ambiente aqui é perverso, esse ambiente é perigoso. E ele com medo, ele não vai trabalhar, se ausenta, falta. Se não for lá, pedir demissão. Então é preciso investigar isso, porque esse ambiente de trabalho, de certo, poderia estar contaminado. Porque quem humilha um trabalhador, de certo, está desrespeitando todo o ambiente. De certo, outros também poderão ser humilhados. Não tem uma lei nacional que trate do assunto. Em nível nacional, não há uma lei que trate do assunto também. Curioso, faz décadas não tem uma lei. Existem algumas leis nos municípios e alguns estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, mas as leis nos estados federados existem, criadas pelos governos estaduais, porque estão preocupados com as estatais, onde tem muito problema de assédio, né? Então eles conseguem aprovar a lei, criam mecanismos internos para impedir que isso aconteça, porque o prejuízo é seríssimo para os cofres. E alguns municípios a mesma coisa, mas em nível só não tem. Será que não tem porque o legislador percebeu isso? Percebeu. É que o Congresso não está preocupado em legislar sobre esse assunto. Quando se preocupa, rapidamente ele faz, rapidamente aprova alguma coisa. Como faz com o PEC, que é muito mais difícil, né? Uma PEC, para você conseguir aprovar, é um código qualificadíssimo, constitucional, de 3 quintos de ambas as casas, separadamente em 2 turnos. Olha só. E uma lei você pode aprovar numa noite com uma maioria mais simples. Mas não tem, porque ninguém está preocupado com isso. Mas basta a Constituição Federal e algumas outras leis para que nós tenhamos essa garantia, né, de respeito aos valores fundamentais do ser humano no local do trabalho. Temos também o Código Civil que trata, em dado momento, de assegurar isso, mas o Código Civil perdeu a chance de disciplinar isso com mais profundidade. Sobretudo o valor social da empresa, essa questão dos direitos da personalidade, muito importante nos dias de hoje. Eu estou indo rapidamente aqui, porque são muitas questões, mas eu me lembrei, Davi, aqui, de que quando eu estudava aqui, eu estudava naquelas classes ali na parte de cima, Java, né? Eu falo, antiga Java, não tinha parte nova. Ali as classes tinham aquelas carteiras muito tradicionais, dos anos 60 ainda. Eu sou da geração do início dos anos 80, aqui na faculdade.
Isso me lembrou uma coisa interessante, que no Rio de Janeiro, um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não me esqueci o nome, mas um tradicional desembargador, durante as sessões de julgamento, todas as sessões, ele abria uma gaveta aqui, do lado, tinha uma gavetinha aqui próximo, ele abria com chave e puxava a gaveta durante a sessão. E todos os desembargadores, juízes da sessão, ficavam assim, curiosos, saber o que ele tinha na gaveta. Ele abria a gaveta, lia, fechava a gaveta. Aí na sessão seguinte ele pegava a chave, abria a gaveta, pegava um papel assim, olhava, eu esqueço do microfone, não tenho negócio, esqueço do microfone, mas olha, ele pegava um papel, olhava assim, ficava guardado, e todo mundo ficava, como diz a expressão assim, muito de criança, ficava embasbacado aqui. Diabo que tem esse papel que ele lia toda a sessão. Bom, o tempo passou, ele continuou fazendo isso, até que o desembargador morreu. O desembargador também morre, viu, gente? Não que vocês soubessem disso. Né? O desembargador morreu. E logo que ele morreu, o pessoal ficou muito curioso, sabendo que tinha na gaveta guardado com chave. Mas, com todo respeito aqui ao falecido, o pessoal guardou, né? Vamos aguardar o inventário, vamos guardar todo o procedimento normal. Mas um dia, com, sabe, com a ansiedade e o respeito que se deve às autoridades, eles foram arrombar a gaveta. Arrombaram a gaveta, arrancaram a gaveta e pegaram o papel. O papel estava escrito assim, Davi. Ex tunc para trás, ex nunc para frente. Eu não consegui gravar essa expressão. Bom, mas é o seguinte, quando se fala em reparação de dano moral, em assédio, a gente vê isso com frequência no ambiente de trabalho e, de certo, isso surge na Justiça do Trabalho com muita densidade. Hoje, todo o processo, em maioria, a gente tem uma ação, tem um pedido que diz respeito ao assédio moral. Mas a coisa está tão em pauta nos dias de hoje, eu citei um monte de legislações que poderíamos tratar aqui, mas me lembro de uma importante, que eu vou dizer aqui, a Lei 11.942 de 2009. Lá é o seguinte, essa lei é a lei de disciplina, Davi, o empréstimo oficial do BNDES às empresas, com taxas de juros mais adequadas, para as empresas, né, enfrentarem tempestades, sobreviverem, investirem, sobretudo, se manterem. E essa lei, acho que o artigo 4º, ela está aqui, eu vou falar de memória, certo? Vocês podem confirmar, por isso que eu disse da lei, de 1948 de 2009, ela fala o seguinte, que um executivo de uma entidade privada, se tiver sido condenado por uma questão de assédio moral, de discriminação, de assédio sexual, ou trabalho escravo, ou outra coisa ali similar que diz a lei, a empresa não pode obter empréstimo do BNDES para as questões de investimento. Então veja o impacto social que tem para a empresa, para o meio empresarial, uma condenação de assédio moral. Eu nunca vi ninguém, nem um artigo, nem uma decisão da Justiça citado essa lei. Poucos dias falei isso com um amigo, ele guardou isso aqui e teve um problema seríssimo porque a empresa estava obtendo um empréstimo e isso aparecia. Também não vi o BNDES até hoje citar algum caso. Então vejam que o legislador está preocupado com isso. Está preocupado com isso. As leis, de um modo geral, se inclinam mais presentemente para tratar dos valores do homem. Senão, não é isso. Se nós pegarmos as nossas 6 constituições pretéritas, elas começam como? As constituições brasileiras. Começam com a organização dos Estados, Davi. Poder executivo, poder judiciário, o legislativo, e ratoeira, arame farpado, bico de papo, caixa de fósforo, tudo na sequência. A Constituição Federal atual, quer dizer, a de 1988, já tem 3 décadas praticamente, ela começa completamente diferente, começa dizendo o seguinte, quais são os princípios fundamentais da República? Quais são as garantias? Eu te asseguro aqui o valor social do trabalho, que está mais à frente, mas eu preciso também te garantir as ferramentas para fazer valer esses direitos. Só depois, bem mais à frente, que vai tratar da organização do Estado brasileiro. Ou melhor, a organização dos poderes do Estado brasileiro. Judiciário, executivo, legislativo. Veja que é uma posição que se preocupou com o quê? Com o ser humano. Por isso, o preâmbulo, e não é comum ler preâmbulo da Constituição Federal. Aliás, é um saco ler preâmbulo da Constituição Federal, né? Não é comum. Mas o preâmbulo traz a preocupação com o homem. Por isso que chama de Constituição Cidadã. Chamado inicialmente de Constituição Coragem, como disse Guimarães. Mas esse dispositivo, esse preâmbulo,
não foi aprovado no Congresso Nacional, foi retirado, já tinha sido votado em inúmeras constituições no Congresso, na gráfica, foi retirado para colocar o preâmbulo que se aprovou no Congresso Constituinte. Mas, por meio de tudo isso aqui, eu quero dizer que o assédio moral é uma situação extremamente grave, são muitos cidadãos que sofrem com isso, são afastados por conta disso, ficam dias na Previdência Social, depois aposentam por invalidez. Isso custa caro aos cofres da União, que a Previdência é a segundo maior orçamento do Brasil, depois da União, a Receita não, a Previdência Social, né, que é a autarquia federal, é o segundo maior orçamento depois da União. Isso custa caro aos cofres, portanto, da União e quem paga é a sociedade. Isso sem falar das indenizações vultuosas no país em que sentiram interesses econômicos como o nosso, as indenizações que decorrem desses atos de desrespeito ao ser humano. Em 1996, há 20 anos atrás, eu fazia uma palestra no Congresso de São Paulo, me lembro muito bem disso, e era para a empresa, só tinha representantes executivos de empresa. Aí assim que eu acabei, eu saí e vieram falar comigo, veio um grupo de executivos falar comigo. Poxa, Valdir, tudo agora é dano moral? Mas foi um jeito deselegante de me abordar junto com os executivos, que ele era até um amigo, é um amigo, né? E eu disse a ele, tudo não, quase tudo. Aí ele falou, não, Valdir, o que é isso? Imagina, que não, você quer uma fórmula para você não ter problema com o empregado? E não custa R$1. Trate o trabalhador com respeito, você não vai ter problema nenhum. Não tenha dúvida disso. Mas a gente não vê isso com frequência no ambiente de trabalho. Mas agora, se vocês querem saber como é que a questão funciona no ambiente de trabalho, eu assisti há pouco tempo um documentário na Discovery e nesses canais fechados, aquele episódio que acontece naquela planície aberta do Serengeti, na África Central. Né? Serengeti é uma planície aberta que é visto geralmente com satélite, aqueles animais trafegando, né? Eles vão de um lado ao outro da planície em busca de água, porque a água é vital para a sobrevida dos seres vivos do planeta. Então, devido ao ecossistema da região, eles saem e vão migrando para o outro lado. São cerca de 10 milhões de animais, é um zoológico aberto ao mundo, visto pelo satélite como a 10ª maravilha do mundo, aqueles animais atravessando, e o Serengeti fica ali, entre o norte da Tanzânia e o sudoeste do Quênia, na África Central. Território de 40 mil quilômetros quadrados, que esses animais que atravessam esse território e boa parte deles ficam pelo caminho porque são objeto de presas e muitos morrem de sede, quando não de fome. Mas eles fazem o quê? Eles têm que atravessar em busca de água. Quando eles vão até a parte mais alta, ali próximo da linha do Equador, portanto, do Equador para cima, águas quentes, para baixo, água mais fria, ali eles têm que atravessar um rio, alguns riachos, mas sobretudo um rio chamado Rio Mara, que na verdade é a fonte do Lago Vitória, onde nasce, é a fonte do Rio Nilo. O Rio Nilo nasce no Lago Vitória, passa por toda a África e desce para desembocar no Mediterrâneo, essa água, o mar Mediterrâneo. Então ali, águas quentes, os crocodilos saem do Egito, pelo Mediterrâneo, atravessam tudo isso aqui para vir em busca e sabem da travessia dos animais. O crocodilo é um animal inteligente, estrategista, inteligência reptiliana, né, que chama. Então, os animais têm que atravessar esse riacho, que é o Rio Mara, conhecido como a travessia do Rio Mara. Aqueles gnus, aquelas zebras do Serengeti, eles ficam todos postos ali em cima do barranco, precisam atravessar, porque só que o rio está repleno de crocodilos do Nilo. E eles não têm medo de atravessar, porque se o crocodilo dá uma mordida, um maxilar do crocodilo, de certo quebra os ossos daqueles animais. Então fica aquela coisa, se eu atravessar eu vou morrer, se eu atravessar eu morro de sede ou de fome. Então eles ficam aguardando em cima do barranco. Quem assistiu esse documentário? Até que um momento, um deles, ali, mais corajoso, decide atravessar. No que ele atravessa, os demais saem todos juntos, porque em bando, em grupo, eles são mais fortes. Eles aprenderam isso, né? Então, na hora que eles atravessam todos juntos, eles criam um corredor e vão atravessando. Esse corredor faz uma corrente de água, essa corrente de água vai afastando ou não deixa os crocodilos chegarem.
Os crocodilos são inteligentes, pensam, se eu chegar próximo deles, eles me dão um coice de um iglu, quebra o maxilar do crocodilo. Então, é uma coisa terrível. Eles ficam todos, até Davi, que em um dado momento, um desses animais que está atravessando, ele se desgarra do grupo, ele sai daquela corrente. Desgarra. Bem, e esse espaço que tinha do animal, rapidamente foi ocupado pelo próximo que vem. Ocupa espaço. Não fica espaço. Esse animal, ele, geralmente não, ele é o menorzinho do grupo, né? O mais frágil, o menor, o mais fraco, o boi de piranha, como diz o professor Davi, aquele que, e ele faz assim, ele se desgarra, ele tenta voltar, ele luta para voltar, ele faz toda a força para voltar, mas não consegue. Por quê? Porque aquela corrente não deixa ele voltar. O espaço não existe mais para ele voltar. E ele, chega um dado momento, ele começa a perder as forças de tanto que luta para voltar. Os crocodilos estão todos ao redor, estrategicamente cercando esse animal. Até que, no momento, por ele tanto lutar, ele perde as forças e é um momento de terror psicológico. O terror que ele vive é um terror que faz com que ele não tenha controle do que ele está fazendo. Até o momento em que ele é uma presa absolutamente fácil para os crocodilos. Bem, os animais continuam atravessando. Os que atravessaram, sobem no barranco, lá fica lá, claro, lá em cima, subir o barranco e abaixo não dá. Mas sobem no barranco e ficam assistindo aquela cena do animal sendo trucidado. Mas aí eles pensam assim, os animais, bom, eu não vou lá, porque se eu for lá eu vou ser morto também. Eu não vou lá, porque se eu for lá eu vou ser uma presa também, eu vou ser, sei lá, eu vou morrer. Não vou. Quer dizer, não há solidariedade neste momento nos animais, embora no meio selvagem há solidariedade. Mas nesse momento não há solidariedade, porque eles forem lá, se eles forem socorrer, eles também serão presos daquele animal. Agora, eu pergunto o seguinte, qual a diferença disso com o ambiente de trabalho? Lendo, assistindo isso aqui, pensando, qual a diferença disso com o ambiente de trabalho? Eu dizia lá atrás, umas vezes que eu falei, nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Vamos fazer um paralelo com o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho é o seguinte, o sujeito trabalha em equipe, dá normalmente o chefe, e o problema é o chefe sempre não é o problema é sempre o chefe. E o chefe, assim, tirano, ele normalmente escolhe o empregado. Escolhe aquele sujeito que não está legal, que não gosta, porque, sei lá, porque tem bigode, sei lá, uma razão qualquer. Imagina os senhores quaisquer dessas razões. Ele escolhe o sujeito, isola esse sujeito. Vai ficar aqui, isola ele. Tira o telefone, tira a função, e deixa ele sozinho lá. Os colegas ficam olhando ele na outra sala e falam, eu não vou lá não, se eu for lá eu vou ser objeto de perseguição do chefe. E o chefe é meu amigo. Eu não vou lá não, senão eu vou sofrer também. Eu não vou lá não. Enquanto isso, o sujeito que está lá vai sofrendo, vai entrando num quadro, sabe, sozinho, de depressão, de sofrimento, de medo, e a cada dia aquilo vai aumentando, até que, de repente, ou ele pede demissão, ou então ele não vem trabalhar mais, ou então se aposenta, ou então até chega a um extremo, suicídio. Uma presa absolutamente fácil para aquele chefe. Então não tem diferença do ambiente de trabalho. Um ambiente hostil, um ambiente degradante. Né? E o chefe tirando, é claro. Então não tem diferença. Mas aí a gente vai pensando, né, Davi? Tem diferença. Tem. O crocodilo, ele precisa do maxilar para abater sua presa. O ser humano não precisa de maxilar, ele pode fazer à distância, inclusive. À distância. As redes sociais aí. O crocodilo, ele age por instinto, embora ele seja inteligente, ele age por instinto, é para comer, para sobreviver. O ser humano não age só por instinto, o ser humano é racional, usa a inteligência, sabe, participa do meio ambiente e influencia o meio ambiente que ele vive. O animal nem sempre sabe quando vai morrer, ele acha que ele não vai morrer nunca, até ele ser preso de um outro animal. O ser humano, ele participa do ambiente e influencia na alteração do meio ambiente. Portanto, ele é inteligente, age com razão. Então, é pior o ser humano do que o crocodilo. E o crocodilo é um dos animais mais estratégicos e perigosos do meio animal. Então, veja, esse é um exemplo que eu coloquei algumas vezes e que a gente para refletir. Então, um ambiente que é um ambiente terrível, degradante, hostil, é mais ou menos como acontece no meio animal. Porque o assédio moral nasce no meio animal.
Ou os leões, quando não estão brigando com o território, não conseguem retirar depois de uma briga, o outro leão que quer invadir e ele fica fora desse ambiente, fica isolado do grupo e morre sozinho lá. Porque ele sabe que não pode entrar aqui. E lá ele morre sozinho. E outros animais também. Quer dizer, isso é uma forma de assediar. Não permitir que ele participe, que ele entre, né? Que ele viva em grupo. E, portanto, ele é hostilizado, ele é humilhado, é retirado do convívio social. E morre. O animal morre por isso. O ser humano não é diferente. Sofre mais ainda porque usa a razão. E, portanto, o sofrimento será maior. Mas, assim, são muitos casos que a gente vê na justiça. Eu não tenho muita coisa para dizer aos senhores aqui, mas o tempo é algo, como diz o professor Marcelo Malais, é uma coisa que conspira contra a gente, né, Davi? É algo que conspira contra a gente. Mas, vou lhes dar um exemplo aqui de um caso interessante que aconteceu aqui, e já vou finalizando. Certa vez foi um casal de velhinhos que foi surpreendido aqui em Santos, foi em 1996, surpreendido aqui em Santos, com um caso, eles foram acusados de ter furtado um tubo de cola, casal de velhinhos. Um supermercado famoso de Santos, rede no Brasil, na Europa e tal. Mas aí descobriram, ou seja, eles foram conduzidos até um determinado local, tinha uma sala de vidro, para ver, para fazer uma vistoria mesmo no casal de velhinhos, para ver se encontravam a cola. Todo mundo foi lá ver o que estava acontecendo. Os seguranças conduziram o casal e pediram para a senhora descer a saia, pediu para levantar a blusa, o homem descer a calça, procurar o tubo de cola. O tubo de cola não foi encontrado. O pessoal do açougue deixou o açougue para ver o que estava acontecendo. O pessoal do supermercado correu para ver o que estava acontecendo. Tudo, né, visto assim aos olhos de todos. A polícia foi chamada. E a polícia chegou e a autoridade chegou, sabe como é que é? A autoridade chegou e tal. Foi todo mundo da delegacia, inclusive o casal. E o tubo de cola não foi encontrado. Bem, passado um tempo, esse casal entrou com uma ação de indenização por direito à imagem, na justiça. Naturalmente, estou falando da justiça comum, não é uma situação de relação de emprego, mas por que eu digo isso? Porque tem toda a relevância para o direito do trabalho, tem toda a relevância para o processo do trabalho que a gente atua mais presentemente. Esse casal entrou com uma ação de indenização, como eu disse ainda há pouco, na justiça comum, pretendendo uma indenização. E não pediu valor nenhum, pediu indenização. Por quê? Porque essas coisas, a essência da indenização é o arbítrio. O juiz é que decide, ele é arbítrio. A parte formula o pedido, às vezes muito alto, às vezes muito baixo, mas a parte formula o pedido. É perigoso pedir muito pouco, porque o juiz está limitado ao pedido, ele não pode dar mais do que você pediu. E nem dar algo que não foi pedido. Ele tem que conceder algo que foi pedido nos limites do que está estabelecido no pedido. Então, se você pede 10 mil reais, depois descobre-se que era muito grave e que, portanto, poderia se conceder 50 mil reais, o juiz não poderá arbitrar nada acima de 10 mil. Então, um problema. A parte desse caso não pediu. Não pediu. Aliás, isso aí era o artigo 128 e 460 do saudoso processo civil de 73. Saudoso já, né? Porque poucos dias que ele nos deixou, mas influencia até os dias de hoje o processo civil moderno. Mas esse casal pediu indenização e não pediu valor nenhum, deixou para o juiz arbitrar. O juiz arbitrou 300 mil, R$1,50. Coragem do juiz, 300 mil reais, 20 anos atrás, R$1,50. E disse, 500 mil é o seguinte, o supermercado tem rede aqui no Brasil todo, na Europa e tal, esse valor não representa nem 0,01% do faturamento diário da sua rede, e foi explicando quais os elementos objetivos, critérios que ele considerou para chegar ao ponto do SATS, quer dizer, o quanto suficiente da indenização do caso. E disse mais, e disse ainda, uma empresa onde também se patrocina um piloto de Fórmula 1. Na época, o pai era do supermercado patrocinava um piloto da Fórmula 1, do Campeonato Mundial. E R$1,50 é pelo tubo de cola que não foi encontrado. O juiz disse essa sentença. Bom, chegou para a justiça, alterou-se o valor e tal, mas o R$1,50 permaneceu. Por que estou dizendo isso? Porque isso é público, a decisão foi pública, naturalmente pode ser comentada. Trabalhei isso no meu livro na época, tal, desenvolvi um raciocínio a respeito disso. E aí, Davi, finalizando, uma sessão em que eu participo no tribunal, eu integro a 6ª turma do tribunal, caiu um caso interessante de um rapaz, eu vou contar aqui, acho que eu contei já com você presente, Davi.
então eu estou mal de memória. Eu já contei com o Davi presente, o professor Davi estava. Mas tenho que contar para vocês, para vocês verem como que é curioso isso. Um rapaz foi demitido de uma empresa, juntamente contratado pela Infraero em São Paulo. Infraero, que administra o aeroporto de Congonhas,